Se você vira para o seu filho e fala: filho, desce daí, isso é perigoso, você não entendeu nada. Ele faz isso justamente porque é perigoso. Vamos para o episódio 5 de Ser Menina Diferente? Olá, eu sou Thaisa Calegaro e você está no Criando Vencedores. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a diferença dos meninos quando o assunto é correr riscos. Você já deve ter notado que o número de meninos fazendo estripulias no parquinho, tendo machucados mais graves, ou até mesmo na adolescência, se arriscando em atividades perigosas, é muito maior do que o número de meninas. E isso tem explicação científica. Os meninos não só gostam mais de assumir riscos, como também ficam impressionados e incentivam outros meninos a correr riscos. Para eles, além de prazer pela adrenalina, isso também é uma prova de coragem. E os homens e meninos gostam muito de provar o seu valor quando estão em grupo. Essa diferença pode ser notada desde que os meninos começam a andar. Assim que eles conquistam essa habilidade, a probabilidade deles fazerem coisas arriscadas, quanto tentar escaladas, enfiar o dedo na tomada, é sempre maior do que o das meninas. Quanto a nós, as mães, que tentamos ali conter essas ações, proibindo, obrigando, a chance dos meninos não obedecerem também é maior. Inclusive, segundo pesquisas feitas ao redor do mundo, o número de jovens e meninos que se envolvem em acidentes graves, como afogamento, tragédias com arma de fogo e até mesmo lesão grave na cabeça por andar de bicicleta, entre os adolescentes, a chance de algum menino se envolver com esse tipo de coisa é até 10 vezes maior do que as meninas. Isso é muita coisa, né? Uma psicóloga chamada Bárbara Morondiello entrevistou crianças de 6 a 10 anos que tiveram ferimentos graves ou chegaram muito perto disso. E sabe o que ela descobriu? Ela descobriu que, em comparação com as meninas, os meninos têm uma probabilidade muito maior de atribuir o fato do acidente dele ao azar do que a falta de habilidades dele, ou até mesmo da sua previsibilidade. O que isso quer dizer? Imagina que ele se envolveu em um acidente de bicicleta. Ele foi atravessar a rua com a bicicleta e o carro atingiu. Ele vai atribuir esse acontecimento ao azar e não ao fato de que ele não tinha habilidade suficiente, ou que ele não olhou para os dois lados, ou que ele não calculou bem a velocidade do carro. Isso é preocupante, porque quando ele assume essa perspectiva de azar, quer dizer que ele vai continuar tendo as mesmas atitudes. Afinal, nós não temos domínio sobre a sorte. Outro ponto interessante que ela identificou é que os meninos têm menor probabilidade de conversar com os pais sobre acidentes que tenham acontecido com eles. Isso me fez inclusive lembrar de uma história que o meu esposo conta para os nossos filhos, que ele caiu de cima do guarda-roupa, machucou as costelas, desmaiou e quando ele acordou a mãe ainda não tinha chegado e ele não contou nada para a mãe. Outro ponto muito interessante que ela identificou nessa pesquisa foi o fato de que os meninos têm uma probabilidade muito maior de estar acompanhado de outros meninos no momento do acidente. Ou seja, os meninos têm uma probabilidade maior de fazer algo estúpido ou perigoso para impressionar os seus amigos, porque eles literalmente mudam o seu padrão quando estão sendo assistidos por outros meninos. Quer saber de um fato interessante? Em um refúgio de macacos no Japão, os pesquisadores ficaram muito intrigados, porque o número de macacos fêmeas adultos era muito maior do que o número de machos. E os pesquisadores estavam intrigados porque, ao acompanhar o nascimento dos macacos, a proporção de nascimento entre machos e fêmeas era muito similar. E sabe o que eles descobriram? Exatamente a mesma coisa. Os machos morriam muito mais prematuramente porque eles tinham essa tendência maior a correr riscos. Só que no caso dessa reserva em específico, o risco era realmente grande. Era atravessar uma rodovia movimentada. E ali muitos macacos machos acabavam morrendo, porque as fêmeas evitavam fazer essa travessia.
Agora sim, a parte mais importante. O que fazemos com essas informações? Por que saber que essa tendência de correr riscos dos meninos é muito maior? Como moderar isso? Como ajudar os nossos filhos e evitar que essa exposição ao perigo seja excessiva? Um psicólogo e PhD em comportamento infantil tem algumas sugestões que eu acho realmente muito válidas e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Ele indica 3 princípios básicos para a moderação dessa necessidade de correr riscos dos meninos. O primeiro princípio ele chama de troca de risco. O que ele ensina pra gente nesse princípio? Que querer proibir o menino de tudo, em qualquer perigo, é uma furada. Ele em algum momento vai dar o jeito dele de correr certos riscos, principalmente se ele estiver na companhia do grupo. E o grupo estiver fazendo aquelas coisas arriscadas. Ele não vai querer ser o único que não faz aquilo. Então a sugestão que ele dá é que a família acompanhe o menino na modalidade de risco que ele está querendo correr. Sim, exatamente isso. Então se ele está, por exemplo, muito interessado em skate e quer praticar esse esporte, ele recomenda que a família incentive e a primeira coisa que ela faça é levar ele para ter aulas com especialistas sobre aquilo que ele quer fazer. Se nós, como mães ou pais, formos, por exemplo, dar uma instrução para um adolescente em relação aos riscos e perigos, ou qual a maneira correta ou incorreta de fazer determinado esporte, provavelmente ele não vai dar muito ouvidos. Mas alguém que ele admira, alguém que sabe muito mais do que ele sobre aquele esporte, com certeza ele vai dar ouvidos e vai prestar muita atenção no que aquela pessoa está falando e vai seguir as suas instruções. Esse especialista vai ajudar o seu filho a ter consciência sobre as debilidades das habilidades dele. Lembra aquele estudo que foi feito? Então, ele vai ter mais consciência de que as habilidades dele não são suficientes para determinados pontos. E isso vai ajudar ele a estar mais dentro da realidade quando ele for correr esses riscos. O segundo princípio é supervisão. Você já percebeu no que eu falei até agora que os meninos, quando estão em grupos de meninos, costumam fazer coisas que eles não fariam se estivessem na presença de um adulto. Então, o grande ponto é que eles sempre tenham uma supervisão. Eu quero ir para o parque, andar de bicicleta com os meus amigos. Ok, filho, eu vou e vou estar te observando de longe. Eu quero praticar rapel. Ok, filho, você vai ter um instrutor adulto que vai estar sempre te acompanhando. A probabilidade de os meninos se machucarem em um ambiente sem supervisão, saindo apenas com os amigos, é muito maior. E o terceiro princípio é deixar clara a sua autoridade. Aqui ele explica que nós devemos ser muito incisivas com os meninos em relação sobre as nossas regras em relação aos riscos. E se ele quebrar qualquer uma dessas regras, nós não precisamos de grandes discursos, apenas uma ação firme. Por exemplo, novamente, andar de skate ou andar de bicicleta. Se ele quebrar a regra do ser supervisionado, ou alguma outra regra que vocês tenham estabelecido entre vocês, você não precisa dar grandes discursos. Você vai simplesmente colocar um cadeado na bicicleta. Você vai simplesmente colocar o skate no porta-malas e ele não vai ter acesso àquele equipamento. Por que isso? Porque quando o grupo vier até ele, se você só deu um castigo, fala assim, você não vai poder andar de bicicleta durante a... Falar isso para os amigos dele pode causar uma certa vergonha no sentido de, nossa, eu obedeço a mamãe, eu obedeço o papai. E dependendo da idade dele, ele vai preferir te encarar do que encarar essa vergonha. Porém, contra o argumento, meu pai colocou um cadeado na minha bicicleta, os amigos vão reconhecer que ele não tem muito o que fazer. E ele não vai se sentir tentado a te desobedecer. Quanto às crianças menores, é importante deixar eles correrem riscos calculados. Eles precisam exercitar esse instinto deles de correr risco para que eles não queiram fazer fora da sua vista. Ou seja, vai no parquinho, deixa ele subir no trepa-trepa. Olha, dependendo da altura, levar um tombo, não vai fazer fazer um arranhãozinho. Às vezes nós, como mães, queremos proteger os nossos filhos
de toda e qualquer mazela. Eles não podem se arranhar, eles não podem ficar com hematoma, mas isso faz parte do crescimento e principalmente faz parte do crescimento do gênero masculino. Ele precisa criar uma certa casca, sabe? É realmente uma coisa natural. Você não vai ficar empurrando ele para correr riscos, mas você vai ali supervisionar e permitir determinados riscos. O meu termômetro é o seguinte: isso que ele está querendo fazer pode causar um machucado grave. Se a resposta for não, for apenas pode causar um machucado leve, eu deixo que ele tente. Na maioria das vezes, eles conseguem. Mas quando acontecem os machucados leves, a minha resposta é isso aí, filho. Machucou um pouco, mas você conseguiu. Machucou um pouco, mas você fez aquilo que você estava querendo fazer. E aí eu já emendo com uma pílula de sabedoria para a vida. E na vida vai ser assim. Às vezes, quando você quiser conquistar alguma coisa, pode ser que você conquiste alguns arranhões no percurso, mas faz parte da vida e muitos desses arranhões vêm para nos fortalecer, para nos ensinar. Agora que você caiu, você já sabe que dessa maneira não é ideal você fazer. E assim eles vão conquistando experiência, e assim eles vão descobrindo as suas limitações e vão saciando também esse desejo e essa necessidade de correr riscos. Tem inclusive uma amiga que fala que, na opinião dela, só os pais deveriam acompanhar as crianças no parquinho, porque as mães estão sempre ali, cuidado, cuidado. Eu sinto inclusive muitas vezes quando eu levo meus filhos no parquinho que algumas mães ficam assim, nossa, como que ela deixa ele fazer isso? Mas eu deixo justamente por ter conhecimento e por saber que é necessário incentivá-los a serem homens, a não terem medo das consequências, mas sim inteligência, entendimento, discernimento. Saber identificar quando um risco é descabido e saber identificar quando dá para aproveitar aquele risco. Inclusive, esses ensinamentos nós levamos para a vida. Eles vão levar para a vida dele, por exemplo, quando ele tiver um negócio. E aí, eu arrisco, eu não arrisco, eu tenho medo de arriscar, eu tenho coragem de encarar as consequências? Muito cuidado para não podar demais. Gostou de saber das informações desse episódio de Ser Menina Diferente? Eu espero que sim. Claro, não deixe de curtir, de se inscrever no canal se você não é inscrito. Se você não viu, esse é o episódio 5, tem outros 4 episódios rolando e vai vir muito mais por aí. Sempre com conteúdo bom para te ajudar na sua maternidade de menino. Eu espero você no próximo vídeo.